Fala, meus amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, salmos e orações. Lembrando, amados irmãos, que os salmos eles são coleções de orações, hinos e poemas que conformam o nosso pensamento acerca do ser de Deus, e isso nos leva a adorá-lo, a reconhecê-lo, a bendizê-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade. Então, os salmos, eles são essa coletânea de orações em que homens de Deus se encontraram e no meio da adversidade ou da alegria, eles enxergaram o Senhor e bendizeram e expressaram isso em forma de oração, de poemas, de hinos, de cânticos espirituais ao Senhor. Então vamos ao Salmo de número 10, que fala da audácia dos perseguidores. Eu refúgio em Deus. Então aqui fala de uma indignação de alguém que observa a audácia dos ímpios e expressa isso em forma de oração, e vamos ver esse lindo salmo. Diz assim o Santo Livro: Por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondeste nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Os seus caminhos são sempre atormentadores. Os teus juízos estão longe dele. Em sua grande altura, trata com desprezo os seus adversários. E diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. Isso aqui é o pensamento do ímpio. É o ímpio falando: eu nunca vou me encontrar em apuros. Eu nunca vou me encontrar em adversidade. Porque não há Deus, não há justiça. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se nos cercados das aldeias, nos lugares ocultos mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Arma cilada em seus esconderijos, como um leão no seu covil arma ciladas para roubar o pobre. Rouba-o colhendo na sua rede. Encolhe-se e abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu seu rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão, mas não te esqueça dos necessitados. Porque blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás. Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para o tomares sobre tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Quebranta o braço do ímpio e malvado, busca sua impiedade, até nada mais achares dela. O Senhor é Rei eterno, da sua terra serão desarraigados os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás o seu coração, e os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar da violência. Irmãos, aqui é um cenário de injustiça social. Parece até que nós vemos aqui o Brasil nessa condição de uma injustiça social em que os ímpios, ou colocando os políticos, maquinam e fazem planos e estratagemas para roubar o pobre, para oprimir o órfão, para se aproveitar da massa e ali granjear lucro. E ele cogita no seu coração, ele fala: eu farei isso, eu não serei visto, e eu não me verei em adversidade, porque não há Deus. Deus não olha para os necessitados. Então eu vou continuar fazendo. Mas alguém clama a Deus
e mostra para o Senhor essa realidade. Não que o Senhor não esteja vendo, Ele está vendo. Mas Ele quer achar alguém, amados irmãos, que não se conforma com este mundo, que não se conforma com este século e que clama a um Deus de justiça para que Ele opere a favor dos que neles confiam. Ele chega ao ponto de falar: por que te conservas longe, Senhor? Por que te esconde nos tempos de angústia? O ímpio, na sua arrogância, persegue furiosamente o pobre. Ele fala que sejam apanhados nas suas maquinações. Nesse tempo, amados irmãos, eleitoral, que nós possamos clamar ao Senhor por justiça, para que os malvados, os ímpios, sejam apanhados nas suas próprias maquinações, nos seus planos, e que o pobre, o necessitado, ele seja socorrido, atendido em tempo oportuno. Vamos clamar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, meu Pai, porque eu enxergo, Senhor, essa realidade que o salmista observava de uma injustiça social real, vigente, em que, Senhor, pessoas malignas oprimiam, Senhor, os pobres, os necessitados, os órfãos. Por isso, Pai, no nome de Jesus, o Senhor é um Deus de perto, é um Deus de longe. O Senhor, Pai querido, contempla maus e bons, justo e injusto, Senhor. Por isso, Deus, no nome de Jesus, nesse tempo, Pai querido, aqui no Brasil, nesse ano de 2022, um ano eleitoral, Senhor. Os malignos, os perversos estão aí, os enganadores, os mentirosos, aqueles que matam os pobres, Senhor, nas ciladas e nas espreitas. Ah, Senhor, que eles venham ser confundidos, que eles venham ser desbaratados. Deus, dê sabedoria, Senhor, ao teu povo. Dê sabedoria, Senhor, ao povo brasileiro, Pai querido, para que não venha ser dizimado, enganado, Senhor, por pessoas perversas que só querem o poder, ó Deus, que visam a ganância, ó Deus, que são amantes do dinheiro, que são avarentos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, atenta para a nossa causa. Pai querido, ó Deus, não, Senhor, permaneça distante, Deus, da nossa realidade. Eu sei, Senhor, que nós viramos as costas para Ti. Eu sei que contra o Senhor nós pecamos e fizemos o que é mal perante Teus olhos. Mas clamamos a Ti, Senhor, por misericórdia, por perdão e por graça. Então atende, Senhor, para a nação brasileira. Ó Deus, nós colocamos, Senhor, a nossa nação diante de Ti. Senhor, que o Senhor seja o Senhor da nossa nação. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Meu Pai, reina e governe sobre o nosso povo. Que nós não sejamos governados por ímpios, Senhor. Porque quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, Senhor, o povo geme. Ah, Senhor, coloque pessoas justas, Senhor, para governar, para dirigir, para conduzir a nossa nação. Que o Senhor possa assistir, Senhor, a nossa nação nesse momento tão importante. Que possamos ter sabedoria, Pai. Que possamos, Senhor, entregar ao Senhor essas pessoas. Porque, ó Deus, diz a Tua palavra que nenhuma autoridade, Senhor, não é constituída por Ti. Todas elas são constituídas por Ti, Senhor. Então que o Senhor trate com elas. Que o Senhor trate cada um segundo as suas obras, Pai. Porque o Senhor é um justo juiz. Então atenta para a nossa causa. Não permaneça, Senhor, distante de nós. Não permita, Deus, que o pobre, o necessitado, permaneça sendo oprimido, roubado, saqueado, Deus. Que o Senhor venha fazer justiça a favor daqueles que em Ti confiam, Senhor. Eu oro a Ti, Pai, por esse motivo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe a nossa nação. Que Deus abençoe a sua igreja. Que nós possamos ter sabedoria. E que as lideranças religiosas, pastores, não vendam o seu povo. Não faça da igreja curral eleitoral. O rebanho é de Deus, a igreja é de Deus. Deixe o povo de Deus fora dessa situação. Que Deus abençoe a nossa nação em nome de Jesus. Amém.